Meu nome é Natasha e eu vou apresentar para vocês um trabalho desenvolvido para a disciplina de estrutura de dados do terceiro período do curso de Ciência da Computação. Eu estou no 8º de Engenharia de Computação, porém faço essa matéria com eles. O objetivo do trabalho era desenvolver um jogo de cartas à nossa escolha, seguindo os parâmetros da biblioteca de uma lista estática genérica e um carta.h para poder especificar essa lista genérica. Então vamos lá. Aqui no nosso main, eu tentei deixar ele o mais modularizado possível, então a gente só tem a setagem da linguagem, a cor do fundo e o menu, que é uma função da biblioteca jogo, que está sendo chamada aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês. Na nossa biblioteca jogo, a gente tem aqui protótipos de função para o programa poder reconhecer que existem essas funções, porém elas ainda não estão implementadas, porque tem função que tem dependência da outra e aí fica embaixo e pode dar algum tipo de erro. Aqui a gente tem uma função de gotox para poder setar os elementos na tela de acordo com a posição que eu desejo e não dependendo de /t e /n, embora aqui eu até use alguns /n e alguns /t, mas ele vai estar centralizado por conta dessa função gotox. Então aqui a gente tem o nosso void de créditos, que realmente é só para dizer que quem foi desenvolver o programa e tudo mais. E ele chama uma função de supermenu, que é para o usuário decidir o que ele deseja fazer a seguir, depois que ele já visualizou o crédito, se ele quer voltar para o início no menu principal ou se ele quer sair do jogo. Aqui a gente tem instruções que seguem a mesma linha de raciocínio, também só para dizer as instruções básicas do jogo de 21. Aqui a gente tem o menu, que ele vai printar na tela o nome do jogo, que é Blackjack, embora a gente conheça mais como 21. As opções do jogo, né, que é jogar, instruções, créditos e sair. E a partir disso, a gente tem um switch para decidir para que lado ele vai. Se ele vai para o jogo, se ele tecla 1, no caso 2 ele vai para instruções, caso 3 ele vai para os créditos, e enfim. Aqui a gente tem aquela função de submenu que eu havia comentado, né, que é só voltar ao menu principal ou então sair do jogo. Aí aqui a gente começa o jogo propriamente dito. A gente tem uma variável máxima de jogadores, que vai ser definida pelo usuário quando ele entrar no jogo. A partir daí a gente inicializa o baralho da mesa, né? Isso aqui é para poder inicializar um baralho, uma lista no caso, do tipo T-carta, que vai ter o tamanho dela vai ser o tamanho máximo do baralho da mesa, que nesse caso é 52 cartas, e pode ser alterado, mas é uma constante, então precisa ser alterado no programa antes da execução. Aí a gente tem que ele vai pedir a quantidade de jogadores até que ela seja uma quantidade válida, ou seja, maior que 0 e menor do que 26, que foi o número máximo de jogadores que eu estipulei para a partida. Aí aqui a gente tem, novamente, né, ele printando o nome do jogo. E aqui ele está inicializando o baralho, uma lista de cartas do jogador, ou seja, aqui ele está inicializando o baralho dos jogadores, tendo como parâmetro a quantidade máxima de jogadores, que foi definida pelo usuário. Aqui a gente vai inicializar o baralho da mesa, vai preencher o baralho da mesa e vai embaralhar o baralho da mesa. Essas funções são funções da nossa carta.h, que depois eu vou mostrar para vocês. Aí aqui a gente tem para inicializar o baralho dos jogadores, então primeiro a gente vai inicializar aqui o baralho dos jogadores, 1 a 1, que cada jogador tem um baralho, por isso esse fora aqui em cima, e vai distribuir as cartas. A distribuição das cartas vai seguir o parâmetro do tamanho do baralho do jogador. No caso, nosso baralho vai ter 2 cartas, então ele vai pegar os jogadores atuais até o máximo de jogadores e vai distribuir uma carta da mesa para o jogador. Depois ele vai pegar e vai voltar para cá e vai ver o tamanho do baralho e falta mais uma carta. Então ele vai vir para cá e vai distribuir a outra carta. E aqui é a nossa função para imprimir a mesa, que depois eu vou mostrar também, e para imprimir aqui o baralho dos jogadores. Agora vamos lá para o nosso carta.h. No nosso carta.h, a gente tem a inclusão na biblioteca time, para a gente poder gerar números aleatórios, a lista estática para a gente usar as funções dela, aqui as constantes que eu havia comentado, a constante do tamanho do baralho da mesa e do tamanho do baralho do jogador. A gente tem uma struct T-carta, que possui naipe e valor, a gente possui uma inicialização da carta, que seria esse T-carta, nova carta. No caso aqui a gente vai receber um naipe, um valor e vai setar esse valor na carta e retorná-la como um dado válido.
Aqui a gente tem a função para preencher o baralho. Como eu sei que o baralho tem 52 cartas, 4 naipes e 13 valores, eu já deixei ele setado assim, desse jeito. Já fiz esse preenchimento de uma forma mais otimizada. Eu poderia fazer isso de uma forma mais genérica, mas como esse caso é um caso conhecido, eu preferi fazer assim por ser mais prático e simples. A partir daí, ele vai percorrer, né, os naipes e os valores e vai estar inserindo no final do baralho. Aí aqui ele vai usar aquela nova carta, que é aquela função para inicializar a carta aqui que a gente criou, que ela vai receber o naipe e o valor setados aqui. E aí a gente vai fazer isso até que o baralho ponto quantidade seja igual ao baralho da mesa. Aqui é a função para a gente embaralhar o baralho. A gente vai gerar um número aleatório e vai decidir que o baralho vai ser embaralhado 5 vezes, só para garantir uma maior aleatoriedade das cartas. E a partir daí a gente vai embaralhar cada carta separadamente. Então, tipo assim, a gente vai percorrer o baralho até a quantidade final dele, ou seja, 52 cartas, e vai estar sorteando uma posição desse baralho. Esse int sort aqui, ele vai receber um número aleatório dividido pelo tamanho do baralho. Então, vai ser um número de... eu não lembro agora se é de 0 a 51 ou de 1 a 52. E aí ele vai pegar uma carta e vai obter o dado da lista, passando o baralho e a posição. A gente vai remover na posição o baralho, né, nessa posição, para poder estar inserindo de novo na nova posição. Então, a gente vai pegar essa carta, vai removê-la do baralho nessa posição e vai estar inserindo ela no baralho. Aí aqui o dado, né, que a gente vai estar inserindo vai ser essa carta que a gente tirou na posição que foi definida aqui pelo baralho. Aí aqui a gente tem uma função para comparar a carta, só para verificar se as cartas são iguais. A gente tem aqui a função para distribuir a carta, que ela vai receber um baralho fonte, que é de onde ela vai tirar a carta, e um baralho destino, que é onde ela vai jogar a carta. A gente vai de novo inicializar uma carta, obter um dado da lista. Depois eu vou mostrar essa função para vocês, ela está lá no listastatica.h. No baralho fonte, então ela vai tirar uma carta do baralho fonte e vai inserir na posição 0 do nosso outro baralho. Então aqui a gente tem que ela vai remover no início e vai inserir no final do baralho de destino a carta, que no caso é o dado. Aí aqui a gente tem uma função para imprimir as cartas, que eu até peguei da internet, é só para ficar uma disposição mais bonitinha no console para o usuário ver, como a gente não está trabalhando com interfaces. Esse 02, 06 aqui seriam os íconezinhos para printar o ícone dos naipes mesmo da carta de baralho. Porém, esses ícones, eles não são imprimíveis. Depois eu vou mostrar para vocês como que eles ficaram, mas eu preferi deixar assim. Na nossa lista estática.h, propriamente dito, o que a gente vai ter vão ser as funções de lista. Então, a gente tem elementos genéricos para poder inserir na nossa lista. A lista em si tem esse elemento aqui, que é um dado, e uma quantidade máxima, e a nossa quantidade. Para inicializar a lista, a gente vai estar garantindo que a quantidade dela é 0. Inserir no início, a gente vai verificar primeiro se a gente pode inserir, ou seja, se a lista não está cheia. E se ela não estiver cheia, aí a gente vai estar inserindo esse elemento e incrementando a quantidade. O insere no fim é a mesma coisa, a gente vai verificar se a lista está cheia. Se ela não estiver cheia, a gente vai estar inserindo o nosso dado. O insere na posição, a mesma coisa, a gente vai verificar ali se essa posição existe na lista. E a gente vai inserir esse dado. Se a posição for 0, a gente vai chamar a função para inserir no início, que já está feita, para não ter retrabalho de código. Mesma coisa para inserir no final, se a posição for igual à quantidade. E aí, só se a gente for inserir na posição mesmo, se for não é no início nem no final, é tipo no meio da lista, a gente vai percorrer a lista até essa posição ser igual e vai estar inserindo esse dado. Lembrando sempre de incrementar a lista. O remove no início é basicamente a mesma coisa do que a função para inserir, só que aqui a gente vai estar retirando esse elemento da lista, então a gente vai estar decrementando da quantidade.
Remove no fim a mesma coisa, na posição também, já percorrer a posição, senão a gente vai chamar as funções que já estão pré-escritas, e vamos decrementar a quantidade. Esse obter dado é o que eu tinha comentado anteriormente. Esse tipo obter dado foi uma das coisas mais difíceis de fazer, porque se eu não colocasse esse tipo, ele não ia saber o que me retornar, porque a gente está trabalhando com cartas e a lista é genérica. Isso aqui foi o que mais me deu trabalho, assim, que eu mais fiquei quebrando a cabeça. Mas se a gente colocar esse tipo aqui na frente, ele vai entender que a gente vai obter o dado da lista de algum tipo que ele ainda não conhece, que no caso é o T-carta que a gente criou, e ele vai me retornar uma carta aqui. Buscar o item é para ver se ele está na lista ou não. Descobrir índice para retornar o índice que esse dado está inserido. Se não tiver nenhum índice é para retornar -1 conforme enunciado. Aqui a gente tem um protótipo para imprimir o dado, que vai ser especificado ali na carta, que é aquela função que eu mostrei para vocês, para imprimir as cartas. Aqui é para imprimir o dado da lista. E aqui eu tenho funções de ordenação, porque eu estou usando uma lista que eu já tinha feito em outro período. Então aqui eu tenho um bubble sort, que eu não vou entrar em detalhes agora, que realmente é só para ordenar a lista, né? Aí eu tenho também o merge sort, que é usado para fazer ordenação. Mas nesse caso não era necessário ordenar, até porque a gente embaralhou as cartas. Então eu não vou entrar em detalhes. No nosso main, como eu tinha comentado, né? Vamos fazer ele rodar para ver como ficou. Ó, ficou assim. Aí o número 1 é para jogar. Eu vou digitar por enquanto as outras opções, ó, instruções. Ele me abre a tela de instruções e submenu. Vou voltar para o menu principal. Vou mostrar os créditos. Voltar para o menu. Vou tentar sair do jogo. Saiu. Agora eu vou jogar. Aqui ele vai me pedir quantos jogadores eu quero que joguem. Eu vou colocar 2 jogadores. A partir daí ele já gera tudo muito rápido aqui, né? Vou mostrar para vocês. Aqui é o baralho da mesa, no caso. Então aqui ele vai me trazer todas as cartas que permanecem no baralho da mesa. Elas não estão em ordem por conta que a gente fez o embaralhamento delas, né? Mas elas estão todas aqui. E aqui embaixo a gente vai ter o baralho dos jogadores, né? Então aqui a gente tem o jogador 1 recebeu uma dama de copas e um 2 de copas. A gente tem aqui as cartas que os jogadores receberam, e aqui vocês podem perceber que tem uma interrogaçãozinha. É devido àqueles caracteres não representáveis que eu mostrei ali no outro menu. Basicamente esse era o trabalho e espero que tenham gostado.